mais, e algumas pessoas que já conhecem poderem, né, reforçar. Então, eu vou compartilhar aqui para todo mundo poder ver. E é com toda essa experiência que a gente tem o prazer de apresentar para vocês hoje alguns dos resultados sobre uma pesquisa muito recente que a gente fez sobre vendas na era digital. E para nos ajudar, quem vai participar com a gente hoje é o nosso diretor de soluções empresariais da Dale Carnegie Associates, da nossa matriz, que fica lá em Nova York. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Ben Brown. Good night, everybody. I hope you are all doing well. It was March of 2020, and at Dale Carnegie Associates, we had just seen how COVID-19, how the pandemic had started unrolling in China. Ben, can I just... Okay. Era março de 2020 e nós, na Dale Carnegie Associates, tínhamos acabado de perceber como o Covid-19 tinha impactado as vendas e as inscrições na nossa franquia na China. We recognized that across the world, we were going to have to make a transformation, not only in how we delivered our product, but about how we worked with our customers. E a gente percebeu que a gente ia ter que passar por uma transformação global, não só em como a gente entregava os nossos produtos, mas também como a gente se relacionava com os nossos parceiros, com os nossos clientes. If I'm going to be truly honest with you, it was a scary time for all of us. E para ser muito sincero, foi momento de muito medo para todos nós. We're a business that did 95% of our work in person with large groups of people. Nosso negócio dependia de 95% de turmas com muita gente e presenciais. So we weren't sure what was going to happen, and we approached our clients to share with them our experiences over the past 10 years. Então a gente começou a conversar com os nossos clientes para compartilhar com eles a nossa experiência dos últimos 10 anos. And it was received with mixed emotions. E foi recebido com diferentes tipos de reações, muito misturado. But there were a number of our clients, those that we had worked with for 10, 15, 20 years. Mas uma parte dos nossos clientes, principalmente aqueles com quem a gente trabalhava há mais tempo, 10, 15, 20 anos. And those were the ones that embraced the transformation that we were going through. Que abraçaram a transformação que a gente ia fazer. And we worked together with them to transform
what they were doing and continue business as usual as much as possible. Então, a gente trabalhou junto com esses clientes para transformar aquilo que a gente estava fazendo com eles e continuar fazendo o negócio como a gente sempre fez. One of our largest clients, Dell, the technology company, was preparing to deliver a 2-day sales kickoff meeting to start their 2020 year. Um dos nossos maiores clientes, a Dell Computadores, estava se preparando para fazer um kickoff de vendas, um evento de lançamento da campanha de vendas para começar o ano de 2020 deles, que ia durar 2 dias. They were scared. They realized that all of a sudden their conference that was happening in Singapore, in Las Vegas, in Barcelona was no longer possible, and they only had 2 weeks to pivot. E eles estavam com muito medo, porque eles tinham acabado de se dar conta que as conferências que estavam agendadas iam acontecer em lugares como Singapura, Barcelona, Las Vegas, não iam mais acontecer. E eles tinham só 2 semanas para mudar, para fazer alguma coisa diferente. We worked with them to convert all of the materials that we were going to deliver in person to online with our process to do so, and talk them through the process the whole way, sharing the materials with them, working on what platform that they should use to deliver this. And at the end of it, it was a tremendous success. They changed it. Então, a gente começou a trabalhar junto. A gente começou a converter todos os materiais que já estavam organizados para a gente entregar, para a Dale Carnegie entregar nessas conferências presencialmente. A gente começou a converter tudo para o online e começou a trabalhar isso junto com o cliente. Trocar material com eles, conversar com eles, mostrar para eles qual o processo que a gente estava seguindo, qual ferramenta, qual plataforma eles deveriam usar para fazer a conferência. E foi um sucesso estrondoso. This helped continue to build our trust with this organization. E isso só ajudou a reforçar a confiança que existe no relacionamento entre a Dale e a Dell. And since March of 2020, we have done more business with them in 6 months than we have in any year prior to that. E desde março desse ano, em 6 meses, a gente fechou mais negócios com eles do que a gente tinha fechado em qualquer período de 1 ano anterior a isso. That's because we worked with them as an advisor. We supported them and built that trust with them to bring them through a challenging time for them. E isso só aconteceu porque a gente trabalhou com eles enquanto consultor. A gente guiou eles ao longo desse processo de mudança, ao longo desse momento onde havia muito medo. For years, we've been talking about how the digital era is transforming sales. Já tem muitos anos que se fala por aí sobre como a era digital está transformando as vendas, né? A área de vendas. And how trust, as this transformation happens, as trust is more and more important. We see now, especially during this pandemic, it is more important than ever. E sempre que se fala nessa transformação da era digital na área de vendas, surge o assunto da confiança, como a confiança tem se tornado cada vez mais importante na área de vendas. E a gente tem visto que isso ficou ainda mais intenso do que nunca depois da pandemia. And it's even more difficult for many of us to build that trust because we don't have that face-to-face contact. We can't go out for a cup of coffee. We can't just show up and have a conversation at their office. E ao mesmo tempo, para nós que trabalhamos com vendas, isso ficou mais difícil construir essa confiança. Porque a gente não tem mais aquele frente a frente, cara a cara com a pessoa. Eu não posso convidar ela para tomar um café. Eu não posso simplesmente aparecer lá no escritório e falar, opa, estava aqui por perto. And so now I'm going to start a little bit walking into this and put this question up on the screen. If you could put in the chat,
what you consider to be the most important attributes or behaviors of a successful salesperson. Então, eu vou começar com uma pergunta. Coloquem no bate-papo, no chat, por favor. Quais você... Deixa eu até ler aqui. O que você considera os atributos mais importantes, atributos e comportamentos mais importantes de uma pessoa bem-sucedida em vendas? Coloquem no chat para a gente saber aí a opinião de vocês. So I'll start telling about their answers, okay, Ben? Mm-hmm. I see the first one, Daniela. Confidence, absolutely. Yes, your Spanish is great. It's the little thing under the C that throws me. But yeah, confidence is key, Danielle, to making sure that they trust you. You have to first trust yourself. That's actually something. Oh, sorry. Oh, don't worry. Então, a confiança, de fato, é um fator chave, porque antes da gente conseguir que eles confiem na gente, a gente precisa confiar em si mesmo, né? And that's something that we experienced at Dale Carnegie as we made this transition. We first had to trust ourselves to deliver this online before we were able to confidently go to our clients and express how we could do it. E essa foi uma experiência que nós passamos na Dale Carnegie, né? Antes de tudo, a gente tinha que confiar na gente mesmo, de que a gente dava conta de fazer tudo o que a gente fazia no presencial, também no online. Antes da gente ir sentar na frente de um cliente e conseguir falar com segurança que a gente dava conta, que a gente podia fazer aquilo por ele. And Rui, I love yours. You have to know your product that you sell. And I'm going to combine that with the one right below you with Christina, with empathy. Então, o Rui comentou, né, sobre a gente conhecer o produto que a gente vende. E eu já vou comentar isso que você falou, combinado com o que a Cristina trouxe logo embaixo, sobre empatia. Because once we know our product so well, then we're able to use that empathy to express the value of that product to our clients. Because it's not, Então, uma vez que a gente conhece, a gente tem que conhecer o nosso produto tão bem, a ponto de que a nossa empatia nos ajude a ver como esse produto faz sentido, tem valor para o nosso cliente, para o nosso parceiro. So there's a bunch of great answers as well in here. Active listening, making sure that you're showing that empathy and able to have that through that active listening. Your contacts, your Network. Red de contactos. So I'm having trouble speaking English now. Your web of contacts, right? To get referrals, especially now when it's harder to do those prospects. Those contacts are even more important. Alguém colocou aqui sobre a rede de contatos, né? E, de fato, isso agora é mais importante do que nunca, porque está mais difícil a gente prospectar. Então, é mais fácil a gente fechar novos contratos através de indicações. So you all have some great ideas, and we're going to expand on those as we go through today. We're going to talk about selling in the digital age and how trust in your relationships helps drive that loyalty with your customers and with you and your customers. Então, a gente vai aprofundar cada vez mais ao longo da nossa apresentação hoje, porque a gente vai conversar sobre venda na área digital e como que a gente utiliza esse relacionamento baseado em confiança para conseguir lealdade dos nossos clientes, conseguir fidelidade dos clientes. When we think about sales success, it starts with our attitudes. Quando a gente pensa sobre sucesso em vendas, começa pela nossa atitude. And so that includes that self-confidence, that includes that empathy, that includes the active listening. Isso inclui a confiança, a autoconfiança que a gente comentou, a escutativa, a empatia, tudo isso que vocês comentaram. And then on top of those attitudes, we need to build our knowledge of the products, our knowledge of our clients, and our knowledge of the industry as a whole, so that we're able to express value to our clients.
Junto dessas atitudes, precisa vir o nosso conhecimento do produto, do cliente, da indústria como um todo, né, do segmento como um todo, para que a gente consiga gerar valor para o nosso cliente. And then we have to add on our selling skills. Those ways in which we ask for referrals, the ways in which we present solutions from a client's point of view, the way we understand who's involved in the purchase. E aí vem a nossa habilidade de vendas, de fato, né? Que é como a gente personaliza a venda para aquele determinado cliente, a maneira como a gente pede indicações, como a gente consegue entender ali as pessoas envolvidas naquela negociação e como lidar com cada uma dessas pessoas. And so today, we're going to do a few different things. We're going to review the latest research on trust-based relationships. We're going to examine and understand how to build a strong sales culture. And we're going to review the Dale Carnegie's sales model. Hoje a gente vai fazer algumas coisas diferentes. Primeiro, a gente vai revisar os resultados da última pesquisa da Dale Carnegie sobre essa questão da venda baseada em relações de confiança. A gente vai examinar alguns elementos para construir uma forte cultura de vendas na sua empresa, na sua organização ou na sua área. E depois a gente vai revisar os fundamentos que estão por trás do modelo de venda da Dale Carnegie. So while I'm going to start this, if you guys can put these 4 things in the chat, so I'm able to address them as we go. The first is your name, your organization, and your role there. What's the biggest challenge that you're having with sales? And what do you hope to learn today? Então, assim, enquanto a gente começa, se vocês puderem colocar essas informações no chat, a gente vai olhar para elas para poder personalizar, né, a nossa conversa aqui. Então, o seu nome, a organização onde você trabalha e a sua função lá, ou o seu cargo, o seu maior desafio em vendas, né, se você trabalha com vendas ou se você sabe que a empresa tem um desafio em vendas, e o que você espera aprender aqui hoje. So we're going to talk a little about what's changed in sales over the past decade. Sorry, can you repeat that? We're going to talk now about how sales have changed over the past 10 years. Ok. A gente vai começar falando sobre como o mundo das vendas mudou nos últimos 10 anos, né? Then sales were sales focused. The salesperson was the only person who knew what they had and how it worked with the customer. There was limited technology. It was focused on face-to-face phone calls or even fax machines. I'm young enough that I only used a fax machine once in my life. So I'm not sure exactly how they work, but nowadays, we have to be much... Can I translate the then first? Yep. Então, há não muito tempo, né, há 10 anos atrás, a área de vendas ela era focada em vendas. Era a única área que sabia ali, que conhecia o que precisava conhecer do produto e o que precisava se conhecer sobre vendas. Era a única que sabia, que tinha informação sobre o cliente, que tinha informação sobre o produto, e era focada e tinha uma tecnologia bem limitada. Então, era telefone e máquina de fax. Ele diz que não conhece máquina de fax muito, não, que ele usou só uma vez, tá? Então, ele não sabe muito como que funcionava a venda nessa época. And now, sales must be much more customer focused. They know about us and who our competition is. They're empowered in that buying decision. They're able to see that information. They're able to use technology to do research and reach out to us. And we're able to use that technology to reach them and understand them. Hoje já é muito diferente. A venda ela tem que ser centrada no cliente. Por quê? Porque hoje tem muita informação. As pessoas podem ir num site, podem ir numa rede social e buscar informação sobre nós
sobre quem é a nossa concorrência, sobre as diferenças que existem entre esses produtos ou serviços, e tudo isso a tecnologia incentiva cada vez mais. Eles podem usar a tecnologia para vir até nós, para ter conhecimento do que a gente faz, e nós podemos usar a tecnologia para chegar até eles também. One of the things that has transformed selling is artificial intelligence. Artificial intelligence are information technology systems that sense, comprehend, act, and learn all on their own. E uma das coisas que mudou muito a área de vendas foi a chegada da inteligência artificial. São os sistemas, né, sistemas de TI, que sentem, compreendem, fazem, né, entram em ação, tomam ações específicas e aprendem conforme eles vão funcionando, tudo de forma muito independente, muito autônoma. And a study done by McKinsey shows that in the next 10 years, every organization in the world will be using artificial intelligence for at least one thing. Um estudo da McKinsey recente apontou que nos próximos 10 anos, todas as organizações vão estar usando inteligência artificial para pelo menos uma coisa. And these are a list of the top areas that will first move to artificial intelligence. E essa é uma lista das áreas que vão mudar para a inteligência artificial primeiro. If you can put in the chat, if any of your organizations are utilizing any of these things. Se vocês puderem colocar no chat, as organizações de vocês estão usando alguma dessas coisas, né? Então, a primeira é atividades que exigem a parte física e são previsíveis, né? Segunda, processamento de dados. A terceira é coleta de dados, interface com os stakeholders, com outros parceiros, fornecedores, aplicar expertise na tomada de decisão e gerenciar ou desenvolver pessoas. As empresas de vocês, as organizações de vocês, estão usando inteligência artificial para alguma dessas coisas? Se vocês puderem colocar no chat para a gente saber. Yes, for collecting data, processing data. On the other hand, some of the organizations are not using for any of those yet. Awesome. And it's not just our organizations, but those that we're working with, right? That as trusted advisors with them, we have to understand how they're going to transition and how we can support that transition with them. E uma coisa muito importante é que não é só a nossa organização, mas as organizações com quem a gente trabalha também. Então, como que os nossos clientes, os nossos parceiros estão encarando essa transição da inteligência artificial? A gente precisa entender isso se a gente quiser ser um parceiro e apoiá-los, né, ao longo desse momento com o que a gente faz, com o nosso produto ou o nosso serviço. And artificial intelligence is moving in to sales. If you guys a inteligência artificial chegou nas vendas. And so if you guys use any artificial intelligence within your organization, put it in the chat while I list a few others that we're seeing commonly in the space. Se vocês estiverem usando alguma para a área de vendas, coloquem no chat aqui que eu vou colocar algumas outras para a gente discutir. And if you want to take a quick picture of this, these are some examples of companies that are leveraging artificial intelligence to support their clients in their sales. A few of Se vocês quiserem tirar um print, essas são algumas das companhias que estão usando a inteligência artificial para apoiar os seus clientes em vendas. So some are simple like Calendar, or many of us use Calendly as well. It helps you schedule appointments with your clients or even internal people. Uma muito simples é o Calendar ou Calendly, que é uma outra ferramenta que ajuda você a marcar reuniões com seu cliente ou mesmo reuniões internas. Bombora is one that we're testing at Dale Carnegie right now that provides buyer intent. So it
searches for what a company or the people that company are looking for, and will tell you what they find important. So you know they're looking for it and are able to reach them while they're looking, not once they found a solution that might not be yours. Okay. Bombora é uma que nós estamos testando na Dale Carnegie nesse momento. Ela trabalha com a intenção de compra. Então, ela consegue mapear os dados de tal forma a perceber o que as pessoas que trabalham numa determinada organização, o que aquela organização está buscando, o que ela está procurando. E ela te avisa da intenção de compra de algo que você talvez tenha, a tempo de você descobrir isso e entrar em contato com esse prospect, com esse possível cliente, antes que ele tenha encontrado uma outra solução de um concorrente, por exemplo. And another company, Gong, records your calls that you're having with your customers and provides analysis automatically of that call, keying in on keywords that you used, how often you were talking versus the client talking, and how long you paused before responding to a client's question. E outra empresa que também está trabalhando muito na parte de vendas é o Gong, que faz análises automáticas de ligações. Então, ele consegue identificar palavras específicas que você falou durante a ligação, ver, né, com que frequência você falou, por quanto tempo você esteve falando na ligação e por quanto tempo o cliente esteve falando, e também até quão longa foi a sua pausa antes de responder a uma pergunta que o cliente fez. These are a lot of tools that we now have as sales organizations to understand our customers and balance that act of how much they know and how much we know. E essas são algumas das ferramentas que as companhias, as empresas têm disponíveis agora para balancear, né, para ter um equilíbrio maior entre a informação que o cliente tem e as informações que nós temos. And it helps us be more efficient. E ajuda a gente a ser cada vez mais eficiente, mais eficaz. And now, can I just make a question that showed up in the chat, Ben? Absolutely. Do you know if any of those tools that you presented, any of those companies are already working in Portuguese? I believe many of them are. I believe Gong is. They're global. So I imagine I'd be very surprised if they didn't have in Portuguese. I know Calendly is available. It doesn't matter what language it is. Bombora, I believe, is available. It's a global one. They have a Latin American presence, providing those input data. So some may not. Ok. Eu fiz para ele uma pergunta que apareceu no chat, né? Se essas ferramentas já entendem português, já estão disponíveis em português. Eles que acreditam que a maioria, sim. O Calendly, basicamente, não depende de língua, então ele funciona em várias línguas. O Bombora já tem uma presença expressiva na América Latina, então ele imagina que sim. E o Gong também é uma empresa global, então provavelmente eles já estão entendendo português. Então, algumas devem entender, outras não. And so with all of the changes that are happening in the sales process, we wanted to understand what had changed. So we did a survey out to our clients, prospects, and the world at large. Com tudo isso que tem acontecido, a gente queria entender o que estava mudando e como que ia ser isso daqui para frente. Então, a gente fez uma pesquisa online, né, com clientes e no mundo todo, para poder entender um pouco desse cenário. We had over 1,600 respondents, all over 21 years old, and from the US, UK, Germany, China, India, and Japan. Então, a gente teve mais de 1.600 pessoas que responderam, todas acima de 21 anos. In what countries, Ben? The United States, the United Kingdom. Okay. On the right, slide, because my chat was blocking the... Então, Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Alemanha, na China, na Índia e no Japão.
And we're continuing to expand this study as we go and revalidate it as times continue to change. So I know Latin America is a big area that we want to make sure we have represented the next time we do this study. So if you guys see a survey from us, make sure you take it so we have your data. Então, essa pesquisa não está finalizada ainda, ela ainda está em expansão. Então, a América Latina, por exemplo, é uma região que a gente quer ter dados, né? Porque é uma região muito representativa. Então, se alguém em algum momento der de cara e receber uma pesquisa da Dale Carnegie, por favor, responda, porque a gente quer muito ter esses dados. And so what did the research tell us? We've heard from thought leaders that trust is dead. But what the survey told us is that trust is very much still alive and very much still important. A gente vinha ouvindo muito de lideranças estratégicas, que a confiança morreu, a confiança está morta. E o que a pesquisa mostrou para a gente é que, na verdade, a confiança está muito viva, e muito mesmo. Here's a quick video telling you a little bit about the survey. Actually, for time's sake, I think I'm going to skip the video because I'll walk through it. Okay. So we have 5 types of sales. The first we Existem call 5 tipos de vendas. the first we call the price talker, or the product seller. This person is somebody who will always be in your face, quickly trying to make the easiest sale, a quick buck, as we say. A primeira é a que a gente chama de vendedor de produto, ou a pessoa que conversa de preço, que é aquela pessoa que sempre vai estar ali tentando fazer o tipo de venda mais fácil, e é uma venda baseada em quem cobra mais barato. The second is the price talker, who talks to you not about the product, but about how much of a great deal it is. So I think I mixed up something when I explained that. So the first one is product seller, which is the person who's just there to make a quick sale, doesn't care at all. Ok, so eu vou explicar de novo, porque eu acho que eu fiz confusão na hora de traduzir aqui. Então, o primeiro tipo de venda é aquele vendedor de produto. Ele está ali para fazer uma venda e acabou. Ele não está nem aí para o resto. The second one is the price talker. Yes. Only talks about how cheap it is, how inexpensive it is, how great a deal it is. O segundo tipo é aquela pessoa que fala sobre o preço, né? Que está ali e ela vai te dizer, nossa, quão vantajoso esse negócio é, quão barato é. The next is the order taker. They're there to support you. They'll walk you through it. They'll make sure you have a great experience as you make a sale. O outro é o tomador de pedido. Ele está ali para te apoiar, né, para poder te guiar ao longo do processo enquanto você compra alguma coisa. Above that becomes a consultant. They understand their product, they understand your business and how their product will support your business, and are able to share that with you. Logo em seguida vem o consultor. Ele entende bem do produto dele, ele entende bem como esse produto pode te ajudar, e ele consegue fazer essa análise e dividir esse entendimento com você. And the last is the trusted advisor. E por último, o advisor, o consultor, né, o conselheiro, digamos assim, que é confiável. And this is the person that not only understands you as a client, they understand you as a business as a whole. They understand the industry that you're in and navigating the changes. They not only can support, E esse aqui, ele não só te entende como cliente, mas ele entende o seu negócio como um todo, ele entende a indústria em geral. Ele consegue navegar nas mudanças pelas quais o seu segmento está passando. They're the person that as a client, you will call first as things change or as you have new needs. Essa é aquela pessoa que, quando você está no papel de cliente, a primeira pessoa que você liga quando muda alguma coisa, quando acontece alguma coisa diferente, é esse cara. Mudou alguma coisa na sua realidade, você pega o telefone e liga para ele para saber o que ele acha.
you know they have your best interest at heart. Você sabe que ele vai estar trabalhando pelo teu melhor interesse. Real quick, think about your sales organizations and put in the chat where you think your typical salesperson is. Rapidamente, pense na sua empresa ou no seu papel como vendedor. Aonde você acha que a sua empresa ou as empresas que você conhece, ou você como vendedor, você acha que você está em qual desses momentos aqui? Coloquem no chat para a gente. Se você não trabalha com vendas, mas tem uma empresa, né, que tem uma área de vendas, the consultant. Awesome, Enrique. That's a great place to be. On the other order taker, on the third order taker. Okay. And that's a good, sometimes that's exactly what clients want from you, right? Sometimes clients don't want you to become an advisor or a consultant. E às vezes é isso que o cliente quer, né? Às vezes você está ali naquele tomador de pedido e é o que o cliente precisa, é o que ele quer. Ele não quer que você faça uma consultoria ou que você acompanhe tanto mais, assim. Depende muito do segmento. And so all of these have their place, right? If you're at a grocery store, you don't want the person checking out your groceries to try to be a consultant or a trusted advisor. You just want them to be a product seller. E todos esses tipos de vendedor, eles têm o seu lugar, né? Eles têm o seu valor. Porque se você vai num mercadinho, numa venda, fazer uma compra pequena, você não quer que a pessoa seja um consultor ou que ele seja um conselheiro, né, confiável. Você quer que ele seja um vendedor de produto. But most of us here today know that our buyers, our customers, want us to be at least a consultant. And if they want us to be a consultant, it's even better to be that trusted advisor. Mas muitos de nós sabemos que o nosso cliente quer que a gente esteja pelo menos um consultor. E se quer que a gente seja um consultor, melhor ainda se a gente conseguir ser esse conselheiro confiável. So when we talk about selling, making a sale is important. Making a profitable sale is even more important. Quando a gente conversa sobre vendas, fazer uma venda é muito importante. Mas fazer uma venda lucrativa é ainda mais importante. And in a study done by Bain & Company, together with the Harvard Business School, they found that an increase in 5% of customer retention would result in an increase in 25 to 95% profits. E tem uma pesquisa recente da Bain & Company que fala que 5% de retenção dos clientes poderia gerar entre 25% e 95% de aumento dos lucros das empresas. Now, tell me if this is important. Raise your hand, use the emotion there. Raise your hand or give me a smile if increasing profits by 25 to 95% would be important to your company. E se você acha que 25% a 95% de aumento de lucratividade seria importante para a sua empresa, levanta a mão, põe um sinal no chat, dá um sorriso para a gente saber aí. Yeah, it is. It's important to everybody, right? And to do so, retaining our customers is the quickest and easiest way to do that. E o que essa pesquisa mostra é justamente reter o nosso cliente, aquele que já é cliente, é a melhor maneira e a maneira mais fácil da gente fazer isso. And now, let's talk a little bit about the buyer's journey. Vamos conversar um pouco sobre a jornada do comprador, né, do cliente. They start with the awareness. They're understanding that they have a problem or they have an opportunity. Eles começam de uma consciência, né? Tomar consciência de que eles têm um problema ou de que eles têm uma oportunidade. Then they start thinking about it. They start understanding,
How important is this problem? How can I solve it? What are different options that I have? E aí eles começam a pensar sobre isso, né? A entender isso, quais as oportunidades que eles têm e fazer considerações a respeito. And once they've done all that decision making or analysis, they come to a decision. E uma vez que eles fazem toda essa análise, eles tomam uma decisão. And this has been the case forever. But what we're finding out now in the past 10 years is that clients are now involving sales organizations at this stage, not at this stage. E esse processo do comprador sempre foi assim, né? O que a gente está descobrindo agora é que antes as pessoas envolviam as empresas, o vendedor, no estágio de conscientização. E agora eles só nos envolvem no estágio de consideração. So what that does to us as the sales process is it means that we have to build trust quicker to differentiate ourselves from our competitors. O que isso significa que a gente tem que construir confiança ainda mais rápido para conseguir se diferenciar dos nossos concorrentes. And with our existing clients, we want to be a trusted advisor so that they bring us in to help them with their awareness and consideration. E com os nossos clientes, que já são clientes, a gente quer construir uma relação de confiança para que eles comecem a conversar com a gente desde a etapa de conscientização, para que eles nos tragam para esse processo o mais cedo possível. And now, when we think about our relationships, we have personal relationships and professional relationships. In the chat, can you explain real quick what you believe, what is the difference between a personal and a professional relationship? E se a gente começar a falar de relacionamentos, né, a gente sempre vê essa dicotomia do profissional, relacionamentos profissionais e relacionamentos pessoais. Então, coloquem no chat qual você percebe que é a diferença entre o profissional e o pessoal, um relacionamento pessoal e um profissional. O que vocês entendem sobre a diferença entre esses dois? Coloquem no chat. It is professional when the person only talks to you when this person needs, like, I only talk to you when I need you. It's professional. Okay. O que mais? Qual a diferença entre o pessoal e o profissional? Some of the other things that we hear is in a personal relationship, it's about building common personal goals. Your children go to the same schools, right? You are into the same sports events or sports teams. Uma outra coisa que a gente escuta muito falar sobre essa diferença é que no pessoal está muito relacionado com metas, com lugares parecidos. Então, seus filhos vão na mesma escola, vocês estão no mesmo clube, jogam no mesmo time, alguma coisa assim. Whereas in a professional relationship, you're focused on mutual benefits, mutual gains together. E quando é profissional, você estaria focado em negociações ganha-ganha, né? Em ganhos que vocês vão fazer juntos. Respect is extremely important. E o respeito é fundamental, é muito importante. Listening and understanding is important. E ouvir e entender também. But they don't need, in a professional relationship, to share those same personal interests. Mas ninguém precisa, numa relação profissional, ter os mesmos interesses pessoais. They don't just contact me so that they can contact me.
Eles normalmente não entram em contato com você só por entrar, assim, só para... It's important to be in contact, but in a personal relationship, just saying, hi, I was thinking about you is really important. In a professional relationship, you want to make sure that you're providing value to them each time you reach out to them. É muito importante manter contato numa área de vendas, mas num relacionamento pessoal, você ligar ou mandar uma mensagem só para dizer oi, eu estava pensando em você, ou eu me lembrei de você, faz sentido, é muito importante. Num relacionamento profissional, não necessariamente. Na verdade, você quer que cada contato que você fizer com aqueles clientes, com aqueles parceiros, traga algum valor, adicione algum valor para aquele parceiro por você estar entrando em contato com ele. Both personal and professional relationships are important, and sometimes they overlap, but we need to make sure that we're thinking about what are the differences between them so that we continue to build that professional trust with our clients and with our vendors. Então, os dois tipos de relacionamentos, os dois tipos de relações são muito importantes. E às vezes eles vão se confundir, acontece eles se misturarem. Mas a gente quer ter certeza de que quando você está procurando o seu cliente para construir confiança, você está pensando em construir uma confiança de um relacionamento profissional. Now, when we talk about professional trust, what are we talking about? Mas o que é, no fundo, o que é a confiança, né, quando a gente está falando de confiança do cliente? O que é? So the first is the credibility and the confidence of that salesperson. Então, a primeira coisa é, o cliente percebe credibilidade e competência daquele vendedor ou daquela pessoa de vendas. The second is, does that salesperson have my best interests at heart? A segunda coisa é que ele se pergunta, ele precisa entender. Aquela pessoa que está me vendendo aquele serviço, aquele produto, às vezes até uma ideia, ela tem o meu interesse, ela está levando o meu interesse em conta, ela está considerando o que é melhor para mim. With the second one, sometimes that means telling your client they might be making a mistake. Has anybody ever had that experience before? If so, raise your hand. E às vezes isso inclui, em alguns momentos, dizer para o seu cliente que aquilo que ele está querendo comprar é um erro, que ele está cometendo um engano com aquela demanda que a gente fez. Alguém já teve essa experiência? Se você já teve, coloca no chat para a gente. A gente tem algumas histórias boas sobre isso na Dale Carnegie Brasília. I know that we have already had that in Dale Carnegie Brasília with our consultants. Yeah, sometimes the order taker will always say, yes, I will do that for you. But to be that trusted advisor, there's sometimes that say, I hear what you say you want, but here's what I believe we need to do. Então, se você está ali no estágio de tomador de pedido, né, o natural é que você sempre aceite a demanda, né? A pessoa te faz uma demanda e você responde, você vende aquele produto. Mas estar no legal de conselheiro confiável, né, em alguns momentos vai te demandar dizer, olha, eu entendi o que você está falando, eu escutei a sua demanda, e talvez isso não seja o melhor para você nesse momento. And this is so important because we found that 71% of people would rather buy from a salesperson they trust than one that gives them a lower price. Isso é muito importante porque na pesquisa ficou mostrado que 71% das pessoas preferem comprar de um comprador que eles confiam completamente do que de alguém que vai dar para eles um preço um pouco mais baixo. So trust is not that common. And sometimes we think we're trusted, but our clients don't truly trust us. E às vezes a gente acha que é confiável, mas os nossos clientes não necessariamente estão realmente confiando na gente. Only 37% of people say that they trusted their salesperson
most, or all the time? Na pesquisa, só 37% das pessoas disse que confia no seu vendedor de determinado produto ou serviço, a maioria ou o tempo todo. And 21% said they never or rarely trusted their salesperson. E 21% disse que nunca confia ou que raramente confia no seu vendedor, né? And now think about your organization and just where you might stand with your clients on this with your sales teams. Então pensem na sua organização, na sua equipe, né, ou em você como vendedor. Aonde você pode estar aqui? No que se é confiável ali, maioria ou todo o tempo, ou raramente ou nunca, né? And if you're anywhere other than on this left-hand side at that trusting all the time or most of the time, think about how 5% customer retention can mean 25 to 95% more profits. E se você não faz parte desse grupo que está aí do lado esquerdo da tela, dos 37%, lembra do que a gente conversou antes, né? 5% de retenção, 25 a 95% de lucro. Então, você pode estar perdendo aí por não ser uma pessoa que faz parte do grupo que é, maioria das vezes, ou sempre confiável. Professional relationships based on trust reduce the buyer's risk. So not only do we like them, but being a buyer can put you in a tricky situation. Então, os relacionamentos profissionais baseados em confiança, eles reduzem o risco do comprador. Então, isso faz com que... Can you repeat just the last phrase? Can put them in a difficult situation. E isso pode colocar eles numa situação difícil. Why, you may ask? There's a few different types of risk. The first is that they spend money on something they didn't need to. O primeiro risco é que eles podem estar gastando dinheiro numa coisa que eles não precisam. The second is it didn't solve their problem. O segundo risco é que talvez ele tenha comprado e não resolveu o problema que ele tinha. The third is it was a waste of their time. Outro risco é que pode ter sido uma perda de tempo. And finally, and most importantly, it may damage their professional status if they made the wrong choice. E, por último, mas não menos importante, pode prejudicar, inclusive, o status, né? A credibilidade ou a imagem que ele tem se ele fez a escolha errada. So as a buyer, it's not only about making the right decision, it's about the risk of making the wrong decision. Então, para o comprador, não é só fazer uma boa decisão, né? Tomar uma boa decisão. É sobre os riscos que ele tem quando ele toma uma má decisão. One of our biggest competitors at Dale Carnegie is likely the same as one of yours, and that is taking no action, making no sale. Um dos maiores concorrentes da Dale Carnegie provavelmente é um dos seus também. E isso é não conseguir entrar em ação, não conseguir fazer a venda. So we don't only lose to our competition. Sometimes we lose because our buyer is afraid to act. Então, além de às vezes perder clientes para os concorrentes, às vezes a gente perde clientes porque simplesmente o nosso cliente está com medo de tomar uma decisão, de entrar em ação. And building trust will prevent that. E construir confiança com certeza vai diminuir esse risco, vai evitar isso. And so as we work with our clients, it starts with trust. Então, enquanto a gente trabalha com os nossos clientes, começa pela confiança. As you build that trust, you build positive relationships between you, the company, and the individuals part of that company. E enquanto você constrói essa confiança, você constrói relações positivas entre você, o cliente e outros indivíduos que fazem parte daquela organização. And as you expand those relationships, you create a loyalty between yourself
and that organization. E conforme essas relações se expandem, você cria lealdade, né, entre essas pessoas e a organização. Recognizing that you have their best interests top of mind, they also understand how important you are to them as a provider or a vendor. Uma vez que eles percebem que você está interessado no melhor interesse deles, que você está preocupado com aquilo que é melhor para eles, eles também reconhecem o seu valor enquanto fornecedor. Once you have this loyalty and this trusted relationship, here are some of the things that you will achieve that you'll achieve. Uma vez que você conseguir essa relação e essa confiança, aqui estão alguns dos resultados que podem acontecer. If they trust the salesperson, 76% will trust the company of the salesperson. 76% das pessoas que confiam no vendedor vão confiar automaticamente na empresa. Então, uma vez que ele confia no vendedor, 76% confia automaticamente na empresa que aquele vendedor representa. So if you lose the salesperson, you don't lose the client. Então, não necessariamente quando você perde o vendedor, você perde o cliente, porque você já criou uma relação com a empresa. 77% will provide a referral to family or friends. Quando as pessoas confiam no vendedor, 76% delas está disposta a indicar família e amigos para poder ser um outro cliente daquela empresa ou daquele vendedor. 63% will write a positive review in social media or other places. Confiando no vendedor, 63% deles vai escrever alguma coisa positiva nas mídias sociais, no site, mas eles vão dar um depoimento positivo sobre a experiência que tiveram com a empresa. Only 17% will consider leaving you and buying from a competitor. Se confia no vendedor, só 17% vai considerar, né, vai imaginar comprar da concorrência ou deixar de comprar de você. And 81% will buy from you again. E 81% vai comprar dessa empresa de novo. And so, who wouldn't? Raise your hand if you do not want these things. Se alguém não quer essas coisas, levanta a mão. See, I don't see anybody raising their hands. This is the importance of trust. These drive that 25 to 95% increased profits. Essa é a importância da confiança. É isso que vai direcionar aqueles 25 a 95% de aumento de lucratividade. Oh, and the last one is everybody makes mistakes. They are 3 times more likely to forgive a single bad experience if they trust the salesperson. Don't keep doing it, but they'll forgive one. E é claro que a gente sabe que todo mundo comete erros, né? Todo mundo tem esses momentos. E uma vez que esse cliente confia no vendedor, ele está 3 vezes mais propenso a perdoar um erro, uma experiência ruim no meio de todas as outras boas que ele teve. É claro que você não vai continuar cometendo erros, mas uma experiência ruim ele vai perdoar. Ele está 3 vezes mais propenso a perdoar. So trust is increased with information sharing. Então, confiança, ela aumenta quando a gente divide informação, quando a gente compartilha informação. So if there is a mistake or something that's not going well, a relationship that has trust means the customer will tell you that there's a problem instead of just leaving. Então, se tem alguma coisa que está dando errado, se alguma coisa não está saindo bem, numa relação de confiança, o cliente vai te dizer isso. Ele vai dizer aquilo que não está sendo legal, ao invés de simplesmente te deixar e comprar de outra pessoa.
talk to you during their discovery process so that you'll understand what other needs they may have. Uma outra coisa de informação relacionada à confiança é que eles vão conversar com você, enquanto eles estão naquele processo de análise, né, sobre algumas necessidades que ele ainda está descobrindo, algumas coisas que ele está descobrindo que precisa e que ele não sabia. How frustrating is it to us as salespeople when we're trying to talk about what a client needs and they're afraid to share because they think that they're giving you something and losing something themselves? Raise your hand if you've ever experienced that and just died a little bit inside. E a gente que trabalha, né, diretamente na área de vendas, pensa o tanto que é frustrante quando a gente está tentando conversar com um cliente e ele não quer compartilhar a informação dele com você, porque ele sente que se ele te der essa informação, ele mesmo vai estar perdendo alguma coisa, né? Coloquem aí, levantem a mão ou coloquem no chat, quem já passou por essa experiência, parece que a gente morre um pouco por dentro, né? This trust allows you to create value together. It's no longer about you creating value for your client, but they're able to add to it and make even stronger progress. E isso, dessa confiança, essa compartilhamento de informação, permite que vocês criem valor juntos. Você não está mais apresentando alguma coisa para o cliente, vocês estão criando essa experiência juntos. What are some individual skills and attitudes that drive trust? E já que confiança vai construir tudo isso através de informação e de relacionamento, quais são as habilidades e atitudes individuais que direcionam essa confiança, que nos ajudam a construir essa confiança? The first is competency, both professional and social. Primeiro é competência, tanto social quanto profissional. That's the self-confidence that we talked about at the beginning. Essa é aquela autoconfiança que a gente conversou lá no começo. It's how you show up to a meeting. É como você se mostra, como a postura que você tem numa reunião, como você chega numa reunião. So, for example, right now, I'm not sitting in a room with trash behind me, with an unmade bed, things like that. In the virtual, now that we're meeting each other virtually, we have to be extra cognizant of how we show up in front of our clients. Agora, por exemplo, né? Eu não estou num quarto com uma cama não feita atrás de mim, não tem lixo, não tem bagunça. Então, no mundo virtual, a gente tem que ter ainda mais cuidado sobre essa imagem que a gente passa para os nossos clientes. And we're finding this even more and more important, and a bigger need from a lot of our clients is how do people sell in this virtual environment via this? And so we're working with a lot of them to support them there. E a gente tem percebido que isso tem sido uma necessidade cada vez maior, né? Como é que eu consigo vender nesse mundo virtual? So we talked about that self-confidence and that positive attitude. Então a gente já falou sobre a autoconfiança e a atitude positiva. As I can't remember who brought it up earlier, but that empathy, that customer orientation, understanding what's in it for that individual and that company. A gente também já falou sobre a orientação ao cliente, né? A empatia e estar interessado no interesse dele. And the next part is providing and communicating value. We all know that what we're providing to clients is valuable, but how do we share that and explain it in their terms? E por último, mas não menos importante, é dar valor e comunicar esse valor, né? Nós sabemos que o que a gente faz, o que a gente oferece, traz valor para o cliente. Mas como é que a gente está mostrando isso para o cliente? If our salespeople are able to do those three things, it builds that trust with our clients. Se as pessoas que trabalham com vendas na nossa organização, ou nós como vendedores, conseguimos fazer essas três coisas, seja para vender um produto, um serviço ou uma ideia, a gente consegue construir confiança. Once we have this trust, this is when that information sharing comes up. We're able to understand where our trust is by that sharing, right? We're looking at
and let me grab my arrow here for you guys real quick. Customer satisfaction, or NPS scores, is one way to measure this. E uma das formas da gente medir isso é a satisfação do cliente, ou o NPS, que é um índice que muita gente já trabalha. Are they continuing to buy from us? Outro indicador é, eles continuam comprando da gente, eles repetem negócio com a gente? Quanto dos teus clientes são clientes que já fizeram negócio com você antes e continuam fazendo? Are our clients leaving positive reviews or giving us referrals? Eles estão nos dando indicações? Estão escrevendo coisas positivas sobre a gente nas redes sociais? And then as we're thinking about each of these things, are they increasing, decreasing, or staying the same? E aí, esses indicadores, né, de confiança de cliente, quando a gente pega, a gente tem que pensar, esses indicadores estão aumentando, decaindo ou estão estáveis? Estão ficando sempre os mesmos? Then, after we talk about our customer trust indicators, thinking about how that relates to our revenue growth. Is our competition a factor or not a factor? E aí, quando a gente começa a falar disso em relação ao a nossa receita, né, ao nosso faturamento, vamos pensar na concorrência. Isso é um fator ou não é um fator? Isso normalmente aparece ou não aparece? Same with market share. A mesma coisa com o market share, né? O nosso tamanho, o tamanho do nosso mercado. And then finally with profitability. E a mesma coisa sobre a lucratividade. É um fator ou não é um fator? And so this is the top part of this assessment that you do with yourself, with your organization, will understand if you have a gap in your sales culture and trust with your clients, as well as if there are gaps within your sales team's mindset, skill set, and knowledge. Então, esse é um assessment simples que você pode fazer. A primeira parte com você mesmo e a sua organização, e a segunda parte com a sua equipe, para saber se existe um gap de mindset, né, de forma de pensar em relação ao que eles acreditam e aquilo que deveria ser a orientação geral para a gente gerar essa confiança. So if you're not happy with these, start thinking about if your salespeople are increasing the amount of business that they're selling. Se você fizer a primeira parte e perceber que não está feliz com os resultados, vai para a segunda e começa a pensar. A sua equipe de vendas, ela está conseguindo aumentar a quantidade de vendas? How well they're listening, asking questions to understand their clients' needs. Quando você vê uma reunião ou participa de uma reunião, quão bem eles são capazes de ouvir, fazer as perguntas certas, entender as necessidades do cliente? How much they're focused on the customer. Quanto eles são focados no cliente? How much they know about what you're selling. Quanto eles sabem sobre aquilo que está sendo vendido, produto, serviço, ideia. How much they talk about value to the client instead of price. Quanto eles conversam com o cliente sobre valor e não sobre preço. And how they manage objections or mistakes, whether they're to them directly or to somebody else that they had no influence over. E como que eles lidam com as objeções e os erros, seja com eles diretamente, seja com alguma outra pessoa da companhia que eles talvez nem tenham controle sobre isso. And if you guys are having challenges anywhere in this area, make sure you're reaching out to Jessica and the team there. They're able to help you. They are e se você perceber que está tendo dificuldade nessas duas áreas, pode ligar para a Jéssica, para o time de Brasília, que eles são muito bons para poder te ajudar. And so, thinking about this, you can write it down on a piece of paper. You don't have to put it in a chat. But what are some of your most critical gaps in that analysis? Então, é legal você começar a pensar sobre isso. Começa a pensar sobre isso agora. Então, escreve num pedaço de papel, não precisa colocar no chat. Mas, primeiro,
quais são os seus gaps, onde estão as falhas mais críticas, né? Onde estão as falhas críticas para você ou para o seu negócio, para a sua empresa? And so I'm going to go back to the previous slide to show you the gaps. At the top are the gaps. Os gaps, essas falhas, vão estar nessa parte de cima. So I'll give you 10 more seconds. Write down what if any of the gaps you have. Então, responde aí, né, o assessment rapidinho, se tá aumentando, diminuindo, ficando mesmo, e vê aonde que está a falha principal nessa parte de cima aqui do assessment. And now, right below that, think about some of these skills and needs that your team could use support with. Agora que você já sabe quais são os gaps, você pode olhar para a parte de baixo e pensar quais são as habilidades, as atitudes que a minha equipe de vendas precisa ter para consertar essas falhas, para suprir essas falhas. I'm going to give you 10 more seconds on that. And now, finally, what can you be doing to coach your salespeople yourself to start to have these better attitudes and behaviors? E a terceira pergunta é, o que você pode fazer para começar a desenvolver ali, dar os primeiros passos para desenvolver essas habilidades com a sua equipe, né? Seja uma equipe que você direciona diretamente, seja uma equipe, se você está na área de RH, seja a equipe de vendas, né? Que tem alguém que direciona. O que você pode fazer para começar a desenvolver essas habilidades? And I'll let you do that as homework tonight as you're trying to fall asleep, and so that you just can't fall asleep and keep thinking about it. E eu sei que hoje você vai sair daqui, você vai deitar e não vai conseguir dormir, porque você não vai conseguir parar de pensar nesse assunto. Então, essa última pergunta vai ficar como tarefa de casa, para você se responder. O que você pode fazer para começar a desenvolver essas habilidades na equipe de vendas da sua empresa ou na sua equipe de vendas? Ou em você como vendedor? And so at Dale Carnegie, one of the foundations of trust is that we try honestly to see things from the other person's point of view. Um dos pontos fundamentais da filosofia da Dale Carnegie, principalmente em vendas, é que a gente tenta honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. And so to do that, we have our sales model here. It starts with building that connection with your clients, building that rapport, understanding their needs. Para que a gente consiga isso, esse é o nosso ciclo de vendas. Primeiro, construir uma conexão, entender as necessidades do cliente. Then we collaborate with them together. We build trust as we work together to find the solution. A gente então colabora, faz juntos ali, trabalha junto para conseguir construir uma solução. We create the solution together with them in partnership to, again, continue building that relationship. E finalmente a gente cria a solução juntos, numa relação. We confirm that the solution meets their needs and inspires them to be excited about it. Então a gente passa a uma etapa de confirmação. Essa solução realmente vai ajudar nas necessidades que eles têm, e o cliente tem que se sentir empolgado, ele tem que se sentir inspirado a querer essa solução. Then we gain their commitment to make the purchase. E aí a gente consegue um compromisso para que eles façam a compra. Then we get to celebrate.
E aí é só comemorar. But not for too long as we start the process over again. Mas não por muito tempo, porque o processo vai começar todo de novo. The first section, that connection, is one of the most difficult for us to do, especially now in a virtual world. Essa parte da conexão é a mais difícil da gente fazer, especialmente agora no mundo virtual. So what we work with at Dale Carnegie is what we call a credibility statement. Então, nós na Dale Carnegie trabalhamos com o que a gente chama de declaração de credibilidade. This is something that can be done in an in-person meeting in the past, in a WhatsApp message, WhatsApp video message, a short message on LinkedIn. This is a versatile tool for your sales team to build a connection. E essa é uma ferramenta muito versátil. Pode ser usada presencialmente, numa reunião presencial, pode ser uma mensagem curta no LinkedIn, pode ser um vídeo que você manda pelo WhatsApp. Sua equipe de vendas ou você, enquanto vendedor, pode usar ela de diversas formas. You make a connection with them to start off with, something that's interesting to them. Para começar, isso faz uma conexão. É interessante para eles, então já cria uma conexão. You strike a nerve. You say something that piques their interest. Você pega ali no nervo, né? Na ferida que a gente fala. Então, é alguma coisa que realmente pega o interesse deles de cara. Tell them a short story. As humans, we love stories. We've developed throughout the 200,000 years telling stories. Depois você conta para eles uma história. Como seres humanos, a gente adora a história. Tem 2.000 anos que a gente escuta história. Tell them that you can help them. Conta para eles, sugere para eles que você pode ajudar. And transition the conversation to their needs. E faz a transição dessa conversa para a necessidade dele. If I have any volunteers, I know it's getting late there. If anybody wants to try one of these, raise your hands. Otherwise, if you want to write one and then share it with us after this, we'd love to see them and give you some ideas or suggestions on them. So Ben, I may suggest we do that on a WhatsApp that we have for these drops. Perfect. I love that idea. Então, a gente quer convidar vocês a fazerem uma declaração de credibilidade e que vocês coloquem, a Rebeca colocou aí para a gente o link do nosso grupo, para onde a gente compartilha as novidades sobre os drops. Se você fizer uma declaração de credibilidade e compartilhar com a gente lá no grupo, a gente vai trazer feedback, vai colocar para você como que a gente vê, como que a gente faz. É uma ferramenta que a gente usa muito na Dale Carnegie. Então, se você fizer uma e compartilhar com a gente vai ficar muito feliz de poder te dar feedback, de poder te falar ali pontos onde dá para fazer ajustes. And so I want to throw down a challenge to see how many people can create these. And I know that somebody from Dale Carnegie on Jessica's team is going to be putting one in there as an example for you guys. E aí eu quero lançar um desafio. Eu quero muito que vocês se joguem nisso e criem essas declarações de credibilidade. Então, eu tenho certeza que alguém da equipe da Dale Carnegie Brasília vai escrever aí uma declaração de credibilidade como exemplo para vocês poderem usar na hora de criar de vocês. Time, o desafio é para a gente. No pressure, no pressure. Sem pressão. And then one of the other tools that we use throughout our trainings and our sales trainings is our principles that have been around for over 100 years. A nossa outra ferramenta que a gente usa sempre são os princípios de Dale Carnegie. Estão aí há mais de 100 anos e funcionam desde então. So these are fundamental. These first 9 principles are fundamental in building trust. Esses primeiros princípios são fundamentais para a gente conseguir construir confiança. And so moving forward, stay customer oriented instead of focused on your sales and your products. Então, daqui para frente, se lembre,
Esteja focado sempre no cliente, ao invés de estar focado na venda. Make a distinction between professional and personal relationships. Sempre faça essa distinção entre relações pessoais e profissionais. Você quer construir confiança de forma profissional. Build trust early in the buying process and in every interaction. Construa confiança o mais cedo possível e a cada interação que você tiver com o cliente. And evaluate and strengthen the individual skills and attributes that drive customer loyalty. E sempre avalie e fortaleça, desenvolva as habilidades individuais e os atributos individuais que direcionam essa lealdade do cliente, essa fidelidade do cliente. And so now in the chat, each one of you, if you can write 1, 2, 3, or 4, which one you're going to practice tomorrow and through next week. Então, agora, dessas 4, 1, 2, 3 ou 4, coloca no chat qual é a primeira que você vai praticar já amanhã, nas suas próximas oportunidades. Só põe um número para a gente no chat. 1, 2, 3 ou 4. Vamos ver. Qual é a primeira que você... Boa, Henrique já colocou a 4. 4. Adriano with 2. Yes, Adriana with 2, Christina with 4. Four is a really important one. It's one that we don't often do because we have to look in the mirror for a little bit and analyze what we're doing and how it strengthens loyalty or breaks loyalty. A 4 é um ponto muito importante, porque às vezes a gente vai ter que olhar um pouco ali no espelho, pegar uma gravação de uma reunião online e avaliar mesmo ali onde estão as forças e o que a gente pode fazer para direcionar essa lealdade. And now, opening up for any questions that you guys may have. A gente vai ter aí 5 minutos para perguntas e respostas. Eu vi que algumas perguntas apareceram aqui no chat enquanto a gente estava conversando. Se vocês puderem mandar de novo as perguntas que não foram respondidas, acho que teve só uma que eu fiz em voz alta. Mandem as perguntas de novo, que eu repito aqui para o Ben. Ah, teve uma pergunta aqui. So, Ben, the ethics in sales, it always results in more sales when you can be ethical. How can I forge this? How can I develop my salespeople on ethics? So ethics in sales is extremely important. And ensuring it will drive trust with your clients. Definitivamente, ética é alguma coisa muito importante dentro das vendas e vai, com certeza, aumentar a confiança do seu cliente nos seus vendedores. To encourage or to force your sellers to be more ethical, it starts with their trust in you and your organization. E conseguir forjar isso nos vendedores começa com a confiança do vendedor em você como líder ou na organização onde ele trabalha. It's crucial that you're sharing with them and creating a positive environment for them to succeed in. Então, é fundamental que você esteja dividindo informações com eles e criando um ambiente ali onde eles percebem que eles podem ser bem-sucedidos. Esse ambiente incentiva que ele seja bem-sucedido. If they don't see the organization being ethical or don't have the confidence in their leader to support them, that's when those bad habits happen. Se eles perceberem em algum momento que a organização, a companhia não está sendo ética, ou que em algum momento o líder dele não foi ético, isso realmente vai começar esses maus hábitos. Ah, a Alessandra acabou de colocar uma declaração de credibilidade aí para vocês, ó. Então, copiem como exemplo para depois vocês colocarem os de vocês lá no grupo do WhatsApp para a gente poder dar feedback para vocês. Obrigada, Alessandra.
A gente tem tempo para mais uma pergunta. Quem quer fazer a próxima pergunta? A última pergunta. Tinha uma outra pergunta que eu tinha visto passar aqui, mas não vou encontrar agora. Temos uma última pergunta? Ou não? Ben, I guess we're done with the questions. Well, thank you all very much for having me here today. I look forward to seeing you guys again in the future, and joining one of these drops again. So I really appreciate it. Thank you, Jessica. Thank you, Minervina. I really appreciate you inviting me to share with all of these people. Então, muito obrigada por estarem aqui. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero estar em outro drop logo e poder participar de novo. And you are invited because Ursel, 15 days ago, he said he's coming to Brazil because he is missing feijoada a lot. So whenever he comes, you are invited to come with him. Excellent. E, bom, na Dale Carnegie, o nosso foco está justamente nesses últimos pontos, né, que o Ben pôde trazer para a gente. Em como a gente desenvolve essas habilidades individuais para gerar confiança e para ter esses relacionamentos baseados em confiança. A gente realmente acredita que a forma de fazer vendas ou de fazer qualquer outro tipo de liderança e de influência passa por esse relacionamento de confiança que a gente tem que ter com as pessoas. Então, a Rebeca colocou para vocês aí o link do nosso grupo do WhatsApp. Fiquem à vontade, entrem. A gente tem compartilhado muito conteúdo extra lá. And Ben, I'll ask your permission. Can we send the assessment for them so they can complete it after? Absolutely. Então, a gente vai compartilhar com vocês lá, por exemplo, o assessment que o Ben mostrou aqui, que vocês fizeram rapidamente, para que vocês tenham acesso a ele em outras oportunidades. Então, quem tiver interesse em receber esses materiais, em receber resultados de outras pesquisas e acompanhar os conteúdos, entra no WhatsApp, que a gente tem tomado bastante cuidado de colocar sempre coisa nova para vocês lá. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigada quem veio experimentar e quem está aqui de novo. E a gente se vê daqui a 15 dias de novo. A gente tem o último drop dessa série, que vai ser com o CEO da Dale Carnegie, o Joe Hart, e a gente vai falar sobre liderança em momentos de mudança. Então, Joe Hart, que tá na Dale Carnegie aí há 4 anos, né? 5 anos. Tá, né, assumiu há 5 anos e comandou essa nossa mudança do presencial para o digital esse ano. Então, vai ter muitas experiências para trazer para a gente sobre essa liderança em momento de mudança. Muito obrigada, boa noite, bom descanso para todo mundo. Thank you very much, Ben, for being here with us, accepting our invitation and sharing all this information with us. Thank you very much. Tchau, gente, até daqui a 15 dias. Ciao.